canal no YouTube. Vocês viram? Quem viu o vídeo lá? Ficou me balançando no início, né? Mas nós estamos melhorando isso aí, é porque eu falei, pessoal, fica em pé. Quando eu falei para ficar em pé, o pessoal já tinha programado a câmera para uma altura. Quando eu falei, fica em pé, pessoas igual o Rubenilson ficaram, aí tiveram que automaticamente suspender, aí balançou um pouco. Nós estamos trabalhando aí, talvez no próximo domingo nós teremos uma câmera aqui próximo já e outra lá, para melhorar isso. Pastor, mas por que essa coisa de botar no YouTube? Você não faz ideia de como a internet é uma ferramenta de evangelização. O objetivo não é propagar a nossa igreja, é propagar a palavra de Deus, né? Então, ore para que o Senhor nos dê condições. Bom, vamos ficar de pé? Vamos ler a palavra de Deus. Nós ainda estamos estudando sobre o livro do Apocalipse, e vocês notaram que vamos ficar estudando por um bom tempo, né? Ainda estamos no versículo 6 do capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 6. Você achou? Eu vou ler uma vez e peço que por favor você repita a mesma leitura depois. Apocalipse 1, versículo 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Repita. Amém. Há uma dificuldade sempre por causa das variadas versões de Bíblia, né? Mas o importante é você ler, você participar. Entenda que quando você lê, a sua mente absorve com maior facilidade, você acaba decorando. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, e eu te peço, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Bom, irmãos, como nós tivemos aí um intervalo forçoso, né, obrigatório, do nosso estudo bíblico, tendo em vista aí o dia 25 de dezembro e o dia 1º de janeiro, que nós não tivemos as nossas reuniões, hoje estamos voltando a falar ainda sobre esse livro tão importante, que é o livro do Apocalipse, também conhecido como livro das revelações ou livro da revelação. No nosso último encontro nós abordamos o versículo 5, eu não sei se você se recorda, é somente para você se situar, é somente para você lembrar, e aí a gente pegar o fio da meada e continuar o estudo de hoje. No nosso último encontro, nós trouxemos para vocês a importância da expressão primogênito dos mortos, né? Falando o que isso causou para nós, sendo Jesus o primogênito dos mortos, o que antecedeu todo mundo. Falei para vocês também sobre o que ele fez quando ele morreu, aonde ele foi, não sei se você se recorda disso, mas para mim, o último domingo de ensino, é claro, foi muito impactante pela revelação da palavra, como Deus falou conosco, como Deus se manifestou através das nossas vidas. O livro do Apocalipse, ele é encantador, mas ele é perigoso. Encantador por causa das revelações, né? Você começa a ver tantas coisas e você fica até inspirado e fala, poxa, lá no futuro vai acontecer assim, eu vou estar com Jesus, existe um céu, existe uma eternidade, mas ao mesmo tempo é perigoso por causa da sua variada interpretação. O livro do Apocalipse, ele usa palavras e formas literárias que criam não bloqueio, mas criam assim uma certa dificuldade para uma melhor interpretação. Você sabe muito bem que o livro do Apocalipse foi escrito através de uma revelação, e uma revelação ela não pode ser tomada no todo na sua forma literal. Existem momentos que são simbólicos, existem momentos que são temporais, existem momentos que são coisas que acontecerão no céu, outras coisas que acontecerão na terra. Então nós temos que ter todo esse conhecimento para termos uma interpretação pelo menos próximo daquilo que o livro se propôs a nos ensinar. Então, hoje nós vamos meditar em mais um versículo. É um versículo também muito importante para você que gosta da língua portuguesa erudita.
deveras importante, que é o versículo de número 6, onde ele nos traz dois títulos que os homens receberão através do poder do sangue de Jesus. O interessante no versículo 6 é que ele é uma continuação das promessas do versículo 5. Se você ler o final do versículo 5, fala assim, olha, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aí ele continua, e nos constituiu. Então o versículo 6 é uma continuação do 5. Você não pode interpretar o versículo 6 sem voltar-se um pouquinho ao versículo 5. Está dando para compreender? Está ficando meio enfadonho? Não? Já tem gente arrebatado? Também não? Então vamos continuar. Então, o que acontece no versículo 6, ou as promessas ditas no versículo 6, elas estão baseadas no finalzinho do versículo 5, onde o autor João, ele fala por que nós seremos constituídos reino, ou melhor, através de quê? Seremos constituídos reino e sacerdotes. E o versículo 5 fala assim, através de quê? Do sangue de Jesus Cristo. Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu. Então, o que nós vamos estudar hoje, nós recebemos e nós temos direito, não por méritos, não porque eu estudei, não porque você se esforçou, mas o que nós vamos estudar aqui hoje, nós temos direito através de quê? Do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo é tão poderoso que nos dá direitos terrenos e também nos dá direitos eternos. Quais são os direitos terrenos que nós recebemos através do sangue de Jesus? Perdão dos pecados. O sangue de Jesus não é para expulsar demônio. Sabia disso? Há tempos atrás, você não deve ter acompanhado isso, quando alguém começava a se estribuchar na igreja, manifestava lá um demônio, uma entidade, normalmente a igreja começava a cantar pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus. O que tem a ver o sangue de Jesus com o demônio? O sangue de Jesus não é para libertar demônio. Demônio é o seguinte, em meu nome expulsarão demônios. É só o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso para expulsar demônio. O sangue de Jesus, para nós ainda vivos, o que ele traz para nós? Um dos maiores milagres da humanidade, chama-se remissão de pecados. Versículo 5, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, conclua, e pelo seu sangue, vamos repetir isso, e pelo, nos libertou dos nossos pecados. Você pode glorificar a Deus? Através desse sangue, você está livre. Através desse sangue, você está liberto. Porque há tempos atrás, pode deixar que eu vou chegar no versículo 6. Lá no Antigo Testamento, quando era sacrificado um animal por causa do pecado, para a remissão de pecado, o que acontecia com esse sangue? Esse sangue cobria o pecador. Então, quando Deus, estou aqui fazendo ilustração, por favor, não entendo de forma literal, Deus está olhando, não. Quando Deus olhava para a humanidade, e quando Ele olhava, um exemplo, façamos de conta que quem é mais velho aqui? Eduardo. Façamos de conta que o Eduardo viveu na época de Moisés. Aí, de repente, quando Deus olhava para o Eduardo, Deus não viu o Eduardo, Deus viu o sangue. Porque senão a justiça de Deus descia com fúria sobre o Eduardo. O sangue do sacrifício aplacava a justiça de Deus. Mas no Novo Testamento vem Jesus, e quando Jesus vem, se oferece sacrifício por nossa causa, e quando ele vai chegando perto de João Batista, o que João fala? Eis aí o Cordeiro de Deus, quem cobre? Não, que tira o pecado do mundo. Que coisa linda. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira. Então, quando nós cremos no poder desse sangue, nós somos justificados por Ele. O preço foi pago. Aleluia. Não, nosso direito, o nosso espaço no céu está garantido pelo poder desse sangue. Por isso o apóstolo Paulo cita aquela expressão que eu gosto muito de repetir: portanto agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, porque pelo seu sangue nos libertou. Irmão, isso é tremendo. Você só fica escravo do pecado se quiser, porque há poder no sangue de Jesus. Para mim, isso é suficiente com relação aos benefícios do sangue de Jesus para nós, ainda aqui na terra. Agora, o que mais esse sangue proporciona para nós? O que mais o sangue de Jesus tem poder para fornecer para nós, para trazer para nossas vidas? Aí nós vamos então para o versículo de número 6, quando o autor complementa, e ele fala assim: e além de nos libertar do pecado, nos constituiu. Para algumas versões de Bíblia, reis, em outras versões, reino, vírgula, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém e amém. E hoje nós vamos então estudar sobre essa expressão, e o título da mensagem: reino e sacerdotes. Se você quiser aí anotar essa mensagem, se Deus quiser, amanhã já estará publicada lá no nosso canal. E se você quiser indicar para alguém, infelizmente não fizemos desde o início, né? Senão teríamos uma coletânea de estudo do Apocalipse, mas Deus é bom. Continuando, vamos então à palavra reino. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Vamos ver da onde vem essa ideia, da onde o autor, o evangelista João, traz à sua memória essa expressão. Êxodo capítulo 19, versículo de número 6. Eu não sei se a sua versão de Bíblia vai ser semelhante à que eu vou usar aqui agora, que agora eu vou usar a NVI, só nesse versículo. Então, normalmente eu uso a atualizada, mas nesse aqui vou usar a NVI, porque acredito que ela fica muito próximo daquilo que nós queremos interpretar dentro do seu texto original. Êxodo 19, 6 diz assim: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Não parece assim muito semelhante com o que João fala no livro do Apocalipse? Não parece assim algo assim muito similar ou muito compatível nas promessas? Ele fala assim: olha, vocês serão para mim um reino de quê? De sacerdotes. É bem verdade que o evangelista João separa por vírgulas. Já o autor aqui no livro de Êxodo, no caso Moisés, ele já acrescenta um reino de sacerdotes, mas não vai tirar o sentido do nosso estudo. Veja só, Deus está aqui falando agora para um povo que Ele está instituindo como nação. É o povo hebreu. É uma promessa para eles com relação ao que aconteceria com eles após a saída deles do Egito. Como seria o formato da nação israelita? Qual era o pensamento, o projeto de Deus para os hebreus quando eles saíssem do Egito? Qual seria o formato social daquela nação? Fala assim: olha, quando eu tirar vocês de lá, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Preste bem atenção nesta palavra. Aqui Deus está falando de um tipo de governo. Nós sabemos muito bem que existem tipos de governo diferentes, ou regimes de governo diferentes. Existe a democracia. Você sabe que democracia, né? São duas palavras gregas: demo, povo, e kratos, poder. O povo, né? O poder emana do povo. Essa é a democracia, ou seja, o povo é quem manda. Isso dentro da definição da palavra. Na prática não funciona tão bem assim. Existe também aqueles governos através da ditadura, que existe um líder e ele dita as regras. É ele quem manda, é ele quem sabe, e o povo simplesmente segue aquilo que é sancionado. Existe outro tipo de governos, mas Deus fala de um especificamente. Deus não fala de democracia, Deus não fala de ditadura, Deus fala de um governo chamado teocracia,
que é Deus governando. Deus governando uma nação. Deus fala assim: olha, eu vou tirar vocês do Egito, mas vocês não terão um faraó. Vocês não terão um príncipe humano, não terão um rei. Vocês serão para mim um reino. Eu vou governar a vida de vocês. Vocês serão um país de governo teocrático. E isso aconteceu até quando? Até na época de quem? Quando começou a ser juiz, ele estava julgando a nação, estava julgando o povo, e de repente o povo se revolta e fala assim: olha, nós queremos ser igual às nações vizinhas. Eles têm um rei. Para quem que o povo falou isso? Para Samuel. Samuel então, o sacerdote Samuel então chega para Deus e fala: Senhor, o povo não me quer aqui, o povo não me quer mais julgando sobre eles. Deus fala assim: Samuel, o povo não rejeitou você, mas rejeitou a mim, rejeitou o meu governo, rejeitou a minha forma de governar. Então, a Bíblia agora está falando para nós, voltando ao livro do Apocalipse, que através do sangue de Jesus, nós seremos constituídos e faremos parte de um reino teocrático, de domínio, de liderança direta de Deus. E onde será esse governo? Alguns aplicam esse versículo 6 ao período do milênio, onde Jesus vai governar a terra por 1000 anos e tal. Bom, não há nenhum tipo de discrepância nisso, porque se Jesus vai governar, logo o governo será de fato teocrático. Mas acredito que o evangelista João aqui fala de um governo superior. Ele fala agora de um governo celestial. Ele fala agora de um país, de uma terra, se é que eu posso falar terra, estrangeira. Ele fala agora da nova Jerusalém. Ele fala agora quando nós estivermos para sempre com Cristo. Nós seremos governados por Deus. Um governo teocrático. Por isso a Bíblia fala que lá não vai ter dia nem noite, porque só a presença de Deus vai iluminar, vai deixar claro, vai tornar claro toda a atmosfera. Deus vai governar. Não teremos ali governos divididos e subdivididos. Não, aqui é um município da cidade tal, aqui essa cidade é do estado tal e do país tal, e muito menos. Teremos lá no céu: eu sou da juventude, eu sou do louvor, eu sou do teatro, eu sou da portaria. Não, todos nós seremos de um só governo. Aleluia. Seremos um só povo, uma só nação, e o Senhor, diz a Bíblia, que enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Eu acredito que isso é suficiente para nós aplaudirmos ao Senhor, para nós glorificarmos a Deus. Ah, pastor, mas o que tem mais a ver com isso? O que tem mais, sabe, de bom para mim, se você não está satisfeito, né, em eu falar para você que você vai ser governado diretamente por Deus? Deixa eu dizer para você qual outro benefício desse governo unicamente teocrático no céu. A Bíblia fala o seguinte: que o mundo jaz no maligno. Quando a Bíblia fala isso, não está dizendo que a terra é dele. Irmãos, nada aqui é dele. Nada. As pessoas não são dele. A atmosfera não é dele. Nada. Quando fala de estar sobre o governo ou jaz no maligno, quer dizer o seguinte: sobre a influência do demônio. E cá entre nós é uma luta constante. É ou não é verdade? Quando você está bem, inspirado, glorificando a Deus, você quer fazer uma coisa boa, mas as influências desse mundo, as influências espirituais, elas nos atribulam. Querem fazer você desanimar, querem fazer você desistir, querem fazer você parar, e pior ainda, querem fazer você pecar. Ele está sempre procurando espaço
Por isso, eu sempre aconselho os irmãos, cuidado com a sua mente. Porque o diabo não luta corporeamente conosco não, irmãos. O diabo não vem de forma corpórea e puxa o teu pé e tua mão e leva você para um lugar que você não deve ir, não. O diabo luta na nossa mente. É lá que ele atribula a gente. Tem pensamentos que você talvez não saiba, nem seu é. E você fica nessa luta. Mas quando chegarmos nesse reino, não vai ter mais isso. Porque Deus vai governar. Lá não vai entrar mais pecado, lá não vai ter mais demônio, lá não vai ter mais influência. Nós estaremos para sempre louvando ao nosso Deus. Aí você pode cantar o hino da vitória, né? Aí esse hino você conhece. Quando o pessoal fala assim, como foi que você chegou aqui? Graça, conhece também não? Graça, doce e preciosa, não conhece? Misericórdia. Eu vou ter que ensaiar esse hino com você para nós cantarmos lá em cima. Eu já falei para você que vou procurar você no céu? Já falando, é verdade. Quanto o pessoal está lá querendo ver Tiago, João, Silas, Paulo, eu vou ficar, gente, cadê o Jefferson, pelo amor de Deus? Eu vou ficar procurando você, quando eu encontrar você lá, vai ser uma festa. Você crê que você vai? Vai ser uma festa, vamos fazer uma festa lá em cima? Vamos nos abraçar lá em cima, vamos glorificar a Deus lá em cima. Que bom que você venceu. Lá não vai ter mais nada. Só que ele fala o seguinte, olha, Deus vai constituir através do sangue de Jesus um reino e vai constituir também sacerdotes. Agora eu queria que você entendesse o seguinte, que a expressão sacerdote aqui, ela não se refere a títulos ou ofícios, porque hoje em dia tudo gira em torno de títulos, né? Você tem que ter um título para fazer alguma coisa na igreja. Já inventaram mais dois, sabia? Há tempos atrás inventaram um, eu me refiro assim a cargo, né? Que é levita. O sujeito nem sabe o que os levitas faziam no Antigo Testamento, mas quer ser levita. O levita carregava a madeira do tabernáculo, o levita limpava o sangue do sacrifício, o levita não tinha herança, mas deixa para lá. Mas querem ser levitas. Mas por que essa expressão tomou uma força tão grande na igreja? É porque nós precisamos de títulos, senão nós não nos sentimos bem. É bom, sabe, faz bom para o ego, quando alguém chega para a Mônica, desculpa Mônica, o que você é na igreja? Fica ruim falar que não sou nada. Gente, eu tenho que ser alguma coisa. Como é que eu vou falar que não sou nada, sou membro? Não, isso é coisa para crente perrapado, crente tribulado. Não, eu tenho que ter um nome. Aí então soa melhor, né? O que você é? Levita. Olha aí. Aí quando chega na igreja dos outros que vai visitar, tem igreja que relaciona o nome das pessoas na entrada da igreja, né? Qual o seu nome? Você é de qual igreja? Eu sou da igreja tal. O irmão tem algum cargo? Eu sou levita. Aí coloca levita, aí a pessoa entra. Aí quando vai apresentar, está conosco levita. Aí a pessoa levanta e olha para o lado para ver quem está vendo. É o título. E hoje criou um novo título. Por quê? Porque existem pessoas que vivem pregando nas igrejas, mas os pastores ainda, porque Deus não falou, não reconheceram como pastor. Porque hoje em dia tem pessoas que falam assim, Deus me chamou, mas o pastor não vê. Gente, que Deus fraco é esse que o pessoal serve? A minha Bíblia fala o seguinte, operando Deus, quem impedirá? Se Deus chamou você no ministério pastoral, não vai ser pastor, bispo, sacerdote nenhum que vai impedir, Ele vai levantar você. Mas tem pessoas que... Então como o pastor não reconheceu ainda, e ele gosta de ficar pregando nas igrejas, aí chega lá, qual a sua função? Profeta. Sabe, não quer dizer profeta, nem no Antigo, muito menos no Novo Testamento. Profeta fulano de tal. Você pode reparar isso. Eu não sei se você já viu aqueles cartazes, eu sei que vai para a internet, mas não tem problema não. Eu não sei se você já viu aqueles cartazes que o pessoal põe na festa assim, lá na festa, dirigente, pastor fulano, pregador fulano, cantor fulano, saudação fulano, fica um cartaz com um monte de cabecinha, fulano de tal e tal e tal, presença do profeta fulano.
Onde está profeta, leia-se, nada. Ele não tem nada na igreja. Mas o título, poxa, agora eu sou um profeta, para pensar nisso. O pessoal vai me respeitar, gente. Imagina quando eu chegar na igreja lá de Araripina e falar assim, sou profeta, vai ficar no banco. Com profeta e profecia, tu vai ficar aí, meu irmão. Essa igreja aqui é uma igreja equilibrada. Essa igreja aqui é uma igreja que tem liderança. Não tem jeito. Pode vir com um sapato igual de Aladim, porque os profetas hoje usam assim, né? Um paletó roxo, iluminado, parece até Ultraman, um sapato todo curvado, cheio de curva. Não, eu sou profeta. Irmão, venha, seja profeta ou profetiza, vai assistir o culto e vai louvar a Deus, porque aqui só existe um sumo sacerdote, ele é Jesus, né? A ele seja o louvor. Bom, não tem nada a ver com título ou ofício. Essa expressão sacerdote também não está ligada a ritos ou atos litúrgicos. Por exemplo, não, para nós conseguirmos ou almejar não, conseguirmos ou conquistarmos perdão, o que eu estou querendo, eu preciso fazer um certo procedimento ritual. Não, eu vou criar aqui um exemplo muito extremado para você não ficar fazendo ligação de igrejas. Eu preciso escovar o dente 7 vezes de manhã e depois 7 vezes à noite. Tem todo um ritual. Entendeu o que eu estou falando, né? Só para você não trazer para o mundo da igreja. Não, esse sacerdote aqui não tem nada a ver com ritos. Ah, irmão, eu tenho que ir lá naquele fulano de tal, porque ele é minha autoridade espiritual. O diácono Delan está sob minha autoridade espiritual. Não está não, Delan. Você pode estar sob minha autoridade administrativa. A autoridade espiritual quem tem é Cristo. Não, porque se a pessoa falar para mim assim, ah pastor, eu vou sair aqui da igreja, se você sair, aleluia, eu te amaldiçoo, porque você está sob minha autoridade espiritual. Isso é macumba. A pessoa é livre, irmão. É claro que nenhum pastor quer que a pessoa saia, né? E quanto menos eu quero que você saia. Mas falar para você está sob minha autoridade espiritual, viu? Se você for para outro lugar, tu não vai prosperar nunca mais. Não. A vida de vocês, assim como a minha, está nas mãos do único, poderoso que é o nosso Deus. É Ele quem faz tudo com a nossa vida. Tem nada a ver com rito, tem nada a ver com autoridade espiritual. Não. Essa expressão sacerdote aqui refere-se à libertação na acessibilidade a Deus. Como assim? Na época do Antigo Testamento, você sabe muito bem que só o sumo sacerdote, o principal sacerdote, entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. E havia todo um ritual para isso. Eles eram amarrados, abaixo da estola sacerdotal era colocado num cinto, um sino e uma romã, um sino e uma romã. O sino fazia barulho e a romã abafava o barulho, para mostrar que o sacerdote também precisava ser uma pessoa equilibrada. E ele entrava no Santo dos Santos. Se ele demorasse muito e não se ouvisse o som dos sinos, chegasse então à conclusão que ele havia morrido, porque de alguma forma ele estava em pecado e o fogo desceu do céu e o matou. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui agora. Se você estivesse no Antigo Testamento, você ia querer ser sumo sacerdote? É bem verdade que não pode ser qualquer um, né? Tinha que ser da família dos levitas, já era uma restrição. Mas dentro da família levita você poderia ser escolhido, você ia querer ser? Chegou o dia do sacrifício da expiação do pecado. Aquele tabernáculo cheio de cortina, você vendo fogo lá dentro, o pessoal amarrando você numa corda. Olha, se tiver pecado, tu vira churrasco. Aí botava o sino e vai você. Tram, 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 tram. Tram, tá indo.
Aí passava pelo Santo dos Santos, aquele fogo. Me faz lembrar Levítico 6,13, quando Deus fala assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O sacerdote entrava, pegava o sacrifício, sacrificava, e o povo ficava lá fora. Por que o povo ficava atento? Porque se o sacerdote morresse, não era somente a questão dele ter morrido, era sinal que o sacrifício não havia sido aceito. Então todos eles estavam em pecado ainda. Eles ficavam olhando. O sininho está batendo, então está tudo certo. Aí vinha um sacerdote, graças a Deus, fomos perdoados. Imagina o alívio sacerdotal quando isso é do Santo dos Santos. E depois, no próximo ano, a mesma história acontecia. Ninguém podia entrar. Havia 2 pátios, um pátio da mulher, ou para a mulher, perdão, e um pátio para os homens, e um espaço pequeno para os estrangeiros. Ninguém podia chegar nem na parte superior do templo, no lugar santo, quanto mais no Santo dos Santos. Mas através do sangue de Jesus, aleluia, Ele nos transformou, nos constituiu pertencentes de um reino e também nos constituiu sacerdotes. Aleluia. Pastor, o que tem isso a ver? É que você pode hoje falar com Deus pessoalmente. Você não precisa hoje de um pastor, de um sacerdote, de um papa, para que pergunte a Deus o que Ele quer falar com você. Deus está falando com você agora. Deus fala com você na sua casa, Deus fala com você quando você dobra o joelho, porque você agora é sacerdote. Você pode entrar no Santo dos Santos. Vamos agora ler carta ou livro aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Aos Hebreus 4, 16. Amém, graças a Deus. Como é bom estudar a palavra do Senhor. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Vamos somente à parte inicial do texto. Devemos nos aproximar do trono da graça com confiança. Quem poderia fazer isso antes? Nem o sumo sacerdote. Com confiança ele poderia até entrar, mas ele ficava meio. Agora o autor fala assim: não, depois do sangue de Jesus e pelo sacrifício de Jesus, você deve se aproximar do trono da graça com toda a confiança. Aleluia. Mas por que nós podemos hoje nos aproximar com tanta confiança assim? Voltemos ao versículo 5. E pelo seu sangue nos libertou de todo pecado. Enquanto o sacerdote ia com medo de ter pecado, você pode ir com confiança, porque através do sangue de Jesus, Ele te libertou de todo pecado. Aleluia, você pode chegar, Deus vai te ouvir. Você pode chegar, Deus vai falar com você. Você pode orar, Deus está com você. E Jesus ainda falou assim: olha, a partir de hoje tem um mistério. Eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Você sabe o que quer dizer todos os dias? Todos os dias. Simples, né? Todos os dias. Ele está com você, viu, Alana? Lá na sua tribulação, Deus está com você. Lá na sua escola, Deus está com você.
Lá no seu trabalho Ele está com você. O que eu tenho que fazer? Chegar com confiança. Aquela historinha que o diabo fica na sua mente: ah, você não é digno, você não é merecedor, você não tem condições. Quando o diabo falar isso para você, lembre-se do poder do sangue de Jesus. E fale em voz alta para você ouvir, para o diabo ouvir, para o mundo ouvir. E pelo sangue dele, ele me libertou de todo pecado. E agora eu posso chegar com confiança. Eu posso falar com ele. Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, do nosso sacerdote maior, que é o nosso Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos a outra expressão aqui do texto, que propositalmente não está no tema, mas eu quero abordar ele com você. E nos constituiu reino, sacerdotes, para quem? Para seu Deus e Pai. Para seu Deus e Pai. É claro que o autor está falando de Jesus, falando que Jesus nos resgatou pelo seu sangue, nos constituiu reinos, sacerdotes, não para homens, tá? Não para entender, não para pessoas, mas ele fez isso para quem? Para o seu Pai. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, talvez você conheça a história de cor e salteado, mas tem misericórdia, escute mais uma vez. Aquela história do menino que faz um pequeno barco, já ouviu essa história? O menino faz um barquinho, isso é uma parábola, tá bom? Uma ilustração, eu acredito. Faz um pequeno barquinho de madeira, bem artesanal, e ele vai em um pequeno canal, um pequeno rio, amarra o barquinho no barbante e coloca o barquinho para ficar navegando naquela água ali. De repente, ou não tão de repente, forma-se uma tempestade. Aquele menino empolgado por ver o barquinho flutuando, ele continua ali e é surpreendido pela tempestade. Com medo, o menino corre, por causa dos relâmpagos e trovões, ele corre, vai para casa e fica em casa. Tomara que acabe logo essa tempestade, depois chegar e pegar meu barquinho. E para surpresa dele, quando ele volta, depois da tempestade haver cessado, ele nota que só está somente o barbante. O barquinho dele foi levado pelas águas. É claro que ele fica triste. Imagina você, uma criança. Ele então tem uma ideia brilhante. Ele fala: eu vou seguir a correnteza da água e vou encontrar meu barquinho encalhado em algum lugar. E assim ele faz e vai. E segundo a ilustração, repito, uma ilustração, ele encontra uma pequena loja de brinquedos à margem do rio. E o que ele vê na vitrine da loja? O barquinho dele. Ele fala: não pode, esse barquinho foi meu. Aí ele entra, fala para o dono da loja assim: moço, me dá esse barquinho aí. Mas por que eu vou te dar? Porque ele é meu. Por que é seu? Eu fiz, moço. Aí conta toda a história da tragédia da tempestade. E o moço fala: olha, se foi você que fez, não me importa se sua história é triste, para você tirá-lo daqui você tem que pagar. Façamos de conta que o moço deu um preço de R$20 para o barquinho. Se você não pagar os R$20, você não leva o barco. O menino levou para casa, voltou para casa, perdão, chegou em casa, contou a história para o pai, e o pai, comovido, pega os R$20 e dá ao menino. O menino volta na loja, diz: moço, está aqui o dinheiro para comprar o meu barquinho. Aí o moço dá o barquinho para ele, ele pega o barco, com medo do moço tomar de volta, ele sai correndo. Aí quando ele nota que está na distância segura, que o moço não vai tomar mais, ele abraça o barquinho no peito, bem forte, e fala assim: agora você é 2 vezes meu. Eu te fiz e eu também te comprei. Foi assim que Jesus fez conosco. Ele nos fez e ele também nos comprou, nos resgatou através do poder do seu sangue. E para quem que ele fez isso? Ele resgatou você para me dar. Foi isso? Não, eu tenho que salvar alguns atribulados aí para dar para o Fernando, coitado, como é que vai viver? Não, ele resgatou você e comprou você para o seu Pai, para Deus. Por isso que eu costumo dizer, eu gosto de afirmar, irmãos, vamos ser mais esclarecidos com relação à fé. A fé em Jesus liberta, ela não aprisiona não. A nossa vida pertence a Deus.
Se você entender essa grandeza, você vai saber muito bem que esse negócio de macumba, tricumba, sei lá o que mais, não tem poder sobre você não, porque a sua vida está nas mãos de Deus. Você pertence a Ele. Até aí nenhuma novidade. Agora, você note bem, não sei se na sua versão de Bíblia está assim, deveria estar. A palavra Pai está em letra maiúscula. Seu Deus e Pai. Algumas pessoas interpretam da seguinte forma essa letra maiúscula no início, porque se refere a Deus, e tudo que se refere a Deus deve-se colocar com letra maiúscula. É verdade. Porém, eu queria que você entendesse o seguinte: João queria chamar a atenção, porque lá no Antigo Testamento era, como é que eu posso falar assim, proibido, inadmissível alguém falar que Deus era o seu pai. Era inadmissível. O negócio era tão sério, mas tão acirrado com relação ao distanciamento do homem para com Deus, que quando os escribas escreviam ou transcreviam a lei, eles chegavam à palavra Jeová, eles mudavam o material de escrita porque tinham medo. Porque Deus é um Deus, não, Ele é santo, não podemos aproximar, tinha todo aquele terror. Desta forma, chamar Deus de Pai era quase um pecado, se não pecado. O que mais atribulou os judeus na época de Jesus foi que Jesus falava meu Pai. Como você pode falar meu Pai? Não, que liberdade é esta? Então essa expressão Pai, ela foi colocada ou incluída dentro da cultura religiosa através de Cristo. Cristo foi mudando os nossos títulos pouco a pouco. Cristo era muito inteligente, né? Ele sabia que cultura se mudava pouco a pouco. Primeiramente ele começa a chamar as pessoas de servos. Depois ele fala assim: agora não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Mudou, não mudou? Agora não chama de servo, mas de amigos. Ele começa a mudar essa cultura de distanciamento do homem para com Deus. E lá no final, quando ele morre e ressuscita, ele fala assim para a mulher: vai lá e diga para os meus irmãos. Já mudou. Não são mais servos, não são mais amigos, agora são irmãos. Por que Jesus muda esse pronome de tratamento? Por que ele muda isso? Porque ele queria que nós entendêssemos e que os discípulos entendessem que a partir do seu sacrifício nós não seríamos mais somente um adorador distante, mas nós seríamos amigos só, seríamos filhos. A partir do sangue de Jesus nós podemos falar Abba Pai. O que quer dizer Abba Pai? Meu paizinho. Eu vou usar um exemplo aqui, não está aqui não. Você sabe que pai faz tudo pelo filho, não sabe? Ah, pastor, eu conheço alguns pais que não fazem. Irmão, você já está indo logo para a exceção. Estou na regra, você é muito exigente. Quem é pai de verdade, irmão? Um exemplo, ela não está presente. Não sei se você já tomou aquela vacina que é o nosso passaporte brasileiro. Todo brasileiro tem aquela marca. Quando o Thais precisava tomar aquela vacina, fomos levá-lo no posto de saúde. Bem pequenininha, miudinha e tal, levei. Quando chegamos lá, que vem aquela fila, que chegou a vez dela, que ela viu aquela injeção. Ela começou a chorar: não quero, não quero, não vou participar, não vou tomar. Falei: Thaís, é para o seu bem. Eu já estava quase chorando por dentro, mas é para o seu bem e tal. Aí ela pegou minha mãozinha, eu nunca mais esqueço. Você já viu aquele desenho, o Gato de Botas, já viu? Quando o Gato de Botas olha assim, com o olhinho assim, ela segurou na minha mão e fez aquela carinha para mim e falou assim: mas pai, eu sou sua filha. Quebrou. O que eu fiz? Saí na hora. Saí, é verdade, vem comigo, vou te livrar disso. Cheguei lá fora, falei: Elizabeth, leva que eu não aguento não. Mas pai não é assim?
A Bíblia fala o seguinte: qual pai que o filho pedindo um pão ele vai dar uma pedra? Qual pai que o filho pedindo um peixe ele vai dar uma serpente? João fala assim: para Deus e seu Pai, e nós somos filhos dele. Essa expressão aqui de João, ela se refere ao primeiro capítulo da carta aos Efésios. Não vamos ler por uma questão de tempo. Depois você dá uma lida na sua casa. Primeira carta aos Efésios, primeiro capítulo. Nessa afirmação de João, algumas coisas acontecem. E eu queria que, assim como já aconteceu comigo, também acontecesse na sua vida. Primeiro, nessa afirmação que ele fala, Pai, o Deus vingativo e manipulador desaparece. João fala assim: nós não servimos a um Deus vingativo, nem manipulador, não. Ele é Pai. Porque tem pessoas até hoje que servem a um Deus vingativo. Se você não fizer, tu vai ter isso. Se você não der o dinheiro, teu carro quebra. Se você não der glória, tua boca vai encher de bicho. Tem até um hino. Ah, essa tu conhece? Ah, tá vendo aí? Graças a Deus alguém conhece um hino. Vai morrer com medo de bicho, não é assim? É um Deus vingativo, irmão. Parece Zeus, com um raio na mão. Espera aí, se eu acerto o Rubenilson. Deixa ele pisar na bola. Um Deus que está com um chicote, procurando a nossa irmã Eva. Vem cá, Eva. Esse Deus some. Esse Deus manipulador que muitas pessoas falam por aí: ó, meu irmão, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Que Deus é esse, irmãos? Que manipula você? Cadê o livre-arbítrio? Nosso Deus é Pai. Nosso Deus é amor, aleluia. Nosso Deus é libertador. Quando João fala assim: olha, o seu Deus e Pai, preste atenção. Para com essa história de ficar com medo de Deus. Para com essa história de ficar com medo até de respirar. Será que Deus vai me aprovar? Deus sabe das suas limitações. Por isso Jesus veio como homem aqui, para conhecer as nossas limitações. Ele, e pelo sangue dele, que nós nos tornamos corredeiros com Cristo. Deus é teu Pai. Quantos aqui têm saudade do Pai? Estou me referindo a quem já perdeu o Pai, não. Tem saudade, está longe, quando fica tempo sem ver, tem saudade do Pai. Não é um negócio impressionante? Quando você está perto do seu Pai, você se sente protegido? O Pai é mais fraco que você, né? Você fala: não, meu Pai está aqui. E quando o Pai falou para você quando era pequeno, vai dar certo. Você é teu Pai. E quando você precisar de dinheiro, como é que você chegar para o teu pai? Porque para esse Deus manipulador, as pessoas chegam mais ou menos assim. Seria mais ou menos assim: aqui está meu pai. Ó excelentíssimo, tu que habita no quarto inacessível da minha mãe, tu que andas com esse sapato caríssimo, ó ilustríssimo Alteza. É assim que tu fala? Como é que você fala com teu pai? Fala a verdade, agora é a hora da verdade. Quando você quer dinheiro, quando você queria dinheiro, como é que era o negócio? Hã? Pai, me dá dinheiro aí. E quando o pai falava que não: poxa, pai, pelo amor de Deus, estou sem dinheiro. Aí o pai mais bonzinho fala: vai trabalhar. Poxa, pai, me dá o dinheiro aí, não tem nem uma bala house. É igual esse namorado aí, né? Quer namorar menino, tem uma bala house, consegue comprar, não tem dinheiro. Mas você não chegava? Ou você chegava cheio de reverência para o teu pai? Não era assim? Qual o lugar mais sagrado da casa, da nossa casa? Fala a verdade aí. Não vai falar que é o quarto de oração. Não vem com essa história para mim, não. O quarto mais sagrado da nossa casa é a nossa cama. A parte mais sagrada. Quando você tem visitante na sua casa, você deixa ele bem à vontade na sala, não deixa na cozinha. Mas se você vê ele deitar na tua cama, tu tribula. Não, verdade. Pode ser teu primo, teu amigo. Se você vê ele despichado lá, porque é a parte sagrada, não é verdade?
Eu não posso ficar tranquilo que eu não vou entrar em intimidade, não. Eu só estou falando que é a parte sagrada, você mantém aquilo ali. Tem muitos patrões, né, e patroas que não permitem que a empregada ou auxiliadora arrume a sua cama, por achar que aquilo ela deve fazer. Mas quando você era pequeno, teu pai está lá no lugar sagrado, deitado lá com a sua mãe lá, aí você está lá no seu quarto, de repente você escuta um barulho. Aí você, meu Deus, é meu Deus, é meu Deus, o que é isso? Aí você pensa em um monte de coisa, pensa em bandido, pensa em fantasma, não, que crente não acredita nisso, pensa em demônio. Seu pai está no lugar sagrado. O que tu faz? Tu bate a porta, se ajoelha e fala: ó Altíssimo Pai, permita-me por benevolência adentrar ao seu leito sagrado. Meu irmão, você entra com o peito na porta, bluf. Não é verdade? Quando ele vai ver, tu está no meio dele, da sua mãe lá encolhido. O que foi isso, menino? Ah, estou com medo. Aí o que teu pai faz? Te abraça, né? E você dorme. Esse é o sentimento que João quer que nós temos com Deus. Liberdade, intimidade, de chegarmos na presença de Deus como filhos. Bendito seja o Senhor, glorificado seja o Senhor. Nessa afirmação de João, o Deus distante se aproxima. Tem pessoas que servem a um Deus tão distante, né? Um Deus tão, como é que eu posso falar, tão remoto, que tem que ir a Jerusalém. Não, eu tenho que ir a Jerusalém. E por falar nisso, se você um dia tiver o privilégio de Israel, você vai, é muito bom conhecer, né? Mas por questão de presença de Deus, não, eu tenho que ir a Jerusalém. Ah, irmão, quando eu sentar no Monte das Oliveiras, quando eu sentar lá, aí minha vida muda. Deus distante é esse. Eu tenho que ir a Juazeiro do Norte, ficar na mão do Padre Cícero. Ou eu tenho que ir a Meca. São pessoas que servem a um Deus distante, a um Deus que tem um endereço único. Mas quando você entende que o Pai, não existe mais distância. Não é verdade? Deus está aqui. O teu Pai está aqui. Por que você não fala com Ele? Por que você não abre o seu coração para Ele? Ele é teu Pai. Ele não está distante, não. Um dos nomes, né, de Jesus, o Deus Emanuel, Deus presente, Deus conosco. E repito as frases de Jesus: estarei com vocês todos os dias. E por último, nessa expressão Pai aqui, quando João lembra isso, ou fala sobre isso, ele está dizendo o seguinte: olha, quando você entende que o teu Deus é Pai, aquele Deus cruel desaparece, né? Aquele Deus que pune. Algum tempo atrás, e por favor não me interprete mal, não estou aqui usando desse texto ou desse momento para falar mal de denominação nenhuma, acredito que as denominações são bênção de Deus, mas algum tempo atrás havia muita crueldade com relação a uma pessoa que falhava, uma pessoa que errava. Chegou-se a uma estatística assombrosa e afirmava-se que para cada crente na igreja tem um desviado no mundo. É um negócio assustador. Mas por quê? Porque as pessoas erravam e eram tratadas com crueldade. As pessoas se afastavam dela. As pessoas não queriam tocar, abraçar, visitar, andar com ela. Ainda chamava de roda de escarnecedor. E por que tinha essa cultura? Porque acreditavam num Deus também cruel, num Deus que ficava de mal, que quando alguém pecava, Deus virava as costas e falava assim: depois de 6 meses tu volta, tu me pede perdão. Deixa eu fazer para você aqui uma pergunta, já estou encerrando. Existem 2 personagens na Bíblia assim muito emblemáticos. Um deles é Jó e o outro Davi. Para Jó, o próprio Senhor testifica e diz assim: o próprio Deus, homem fiel, temente, que se desvia do mal. Foi Deus quem falou. E se nós sabemos que Deus conhece tudo,
e que Deus não mente, o homem era bom mesmo, certo? E tinha um outro emblemático também, que era Davi, que matou o leão, matou o urso, matou os gigantes. E no meio da sua caminhada, da sua trajetória, o que acontece com ele? Peca. E o problema de Davi não foi somente o ato em si do adultério, que já é gravíssimo, mas foi também ele ter planejado a morte, né, do marido da mulher. Foi um homicídio duplamente qualificado. Esses dois homens, um que Deus testemunha dele e um outro que faz isso, só um recebe o título de um homem segundo o coração de Deus. Quem foi? Davi. Esse título não foi dado a Jó. Por que Deus chama Davi de um homem segundo o seu coração? Porque Davi não era legalista. Jó se baseava naquilo que ele fazia de sacrifícios e não entendia e não admitia os seus erros. Davi não. Davi, quando peca e é confrontado, ele fala uma palavra que está sempre no meu coração, quando ele fala assim: Senhor, faça tudo comigo, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu me arrependo, eu estou arrependido. Senhor, não se afaste de mim, me perdoa. Aí o que Deus fazia? Perdoava. Porque o que Deus quer é um coração quebrantado, irmão. Não é um coração legalista, não baseado nas suas obras. Eu sou santo porque eu faço isso. Você é santo porque o sangue de Jesus te purificou. Só por isso. Esse Deus cruel se afasta. E quando você erra, quando eu erro, fica muito direto assim, né? Meu Deus, só eu que erro. Quando nós erramos, na mesma hora, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas os que confessam e deixam alcançam misericórdia. Quando entendemos que o nosso Deus é um Deus Pai, aquele Deus cruel vai embora. O teu Deus é bondade, o teu Deus é misericórdia, o teu Deus é amor, aleluia. Nosso Deus nos perdoou, por isso estamos aqui nessa manhã para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Vamos ficar de pé? Graças a Deus. Vocês conhecem, essa é nova, hein, pelo amor de Deus, não sei se vocês cantam aqui. Você fala assim: e ainda que eu não mereça, permaneces assim. Conhece? Vamos cantar, tem essa letra dessa música? Ah, sabe até demais, né? Vocês sabem cantar essa música aqui? Vocês tocam essa música? Não? Ó, tá vendo como é que eu estou aí? Subestimando os irmãos. Eu queria que você aproveitasse essa música para você adorar o Senhor. Como Pai, você pode fazer isso? Como Pai. Não como um Deus amedrontador, assustador, mas como um Pai. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Jesus. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu Glória a Deus. ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a fazeja floresça. Quero te adorar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória
até o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Vamos cantar mais uma vez toda a música. Fiel, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim Aproveite a música e fale com seu pai. verdadeiro ador. Aproveite a música e fale com seu pai. Jesus, me ajuda. Minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Cante com toda a sua força. Tu és fiel, Senhor. Declare isso pra você mesmo. Eu sei que tu és fiel. Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Nosso Pai, nosso Paizinho querido, nos aproximamos de Ti agora, nosso Pai, como filhos Seus, te louvando, Senhor, te agradecendo, porque através do Teu sangue, o sangue do Teu Filho Jesus, foi tirado da nossa vida toda a consequência do pecado. O Senhor nos livrou do pecado. O Senhor nos libertou do pecado. Te louvamos, Senhor, porque Tu não és um Deus inacessível. Tu és um Deus conosco. E Tu és o nosso Pai, Senhor. E como Pai agora, ó Deus, nós Te pedimos, Senhor, nos ajuda. Ajude-nos, Senhor, em nossa caminhada, Senhor. Tu sabes, ó Pai, que muitas vezes somos fracos. Tu sabes, ó Pai, que muitas vezes nós titubeamos, nós oscilamos em pensamentos. Tu sabes, nosso Pai, que como filhos, Senhor, nós somos às vezes inconstantes. Mas Te pedimos, ó Pai, nos perdoa, nos ajuda. Segura a nossa mão, Paizinho querido, e nos faz vencer, Senhor, as dificuldades desse mundo. Ah, Pai querido, nos ajuda. Ah, Pai querido, nos abençoa. Ah, Pai querido, seja conosco, que a nossa vida seja transformada pelo poder dessa palavra, que possamos entender, ó Deus, que temos acesso a Ti, Senhor, nessa manhã. Nos ajuda.
Oramos, Senhor, em favor desse domingo. Pedimos a Tua graça sobre nós, Senhor, que esse domingo seja um domingo extraordinário, maravilhoso. Pedimos a Tua bênção sobre a nossa reunião de logo mais à noite. Traga os Teus filhos missionários em paz, em segurança. Livra os Teus filhos, ó Deus, de acidente nessas rodovias. Que eles possam chegar aqui, ó Deus, mediante a Tua graça, e juntamente conosco louvarmos e celebrarmos o Teu nome, Senhor. Abençoa cada irmão, cada visitante que estará conosco nessa noite, e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom dia, irmãos, vão em paz. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.